Bom dia para você que acompanha a programação da Nossa Princesa, para você que está na internet, na TV ou no rádio e ainda no aplicativo da Princesa. A partir de agora está no ar o nosso programa Saúde com Empatia, que é o nosso programa semanal para falar de saúde aqui na programação da Princesa. E hoje um tema muito importante, eu quero te convidar a ficar com a gente até 7h25. A gente fica aqui falando de saúde num oferecimento especial da Clínica Empatia. Desde já, muitíssimo obrigada pela sua participação, pela sua sintonia, pela sua interação com a gente aqui no nosso programa. O nosso programa está sempre aberto para interagir com você. Inclusive, já vou te convidar também a interagir com a gente nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @princesa90fm, da Clínica Médica Empatia também. Vai lá no Instagram, segue as nossas páginas para você ficar muito mais inteirado sobre o que acontece, tanto aqui na Princesa, também como ficar muito bem informado sobre o que acontece lá na Clínica Empatia e também sobre os dias de atendimento médico para você que gosta de cuidar da saúde. Por isso, te convido a ficar aqui também na programação da Nossa Princesa, no nosso Saúde com Empatia, que começa agora. O nosso tema de hoje é estimulação da linguagem no adulto e no idoso também. Para isso, a gente vai conversar hoje com a fonoaudióloga Elane Kathleen. Querida, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Um assunto muito importante, linguagem, comunicação, é o que move o mundo, não é? E aí, a gente falar sobre isso aqui no Saúde com Empatia com você é um privilégio. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Seja bem-vinda. Sinta-se em casa aqui no nosso Saúde com Empatia de hoje. Bom dia. Bom dia, Kênia. Bom dia, ouvintes da Princesa. É um prazer estar aqui, finalmente, né? Para conseguirmos falar um pouquinho sobre a linguagem, trazer a fonoaudiologia, que é um universo um pouco desconhecido ainda para as pessoas, para elas entenderem a importância, né, que tem o cuidado tanto com a linguagem como com a comunicação em si, né? Como eu falei, a linguagem, a comunicação move o mundo. E aí a importância que a gente deve dar para boa comunicação, né? Porque às vezes não é só falar, é aprender a se comunicar. E o fonoaudiólogo trata disso, né? De se comunicar, que às vezes você fala, você consegue se expressar, mas não existe a comunicação, não é? Pois é, inclusive, uma das coisas que a gente estuda durante a graduação é que diversos animais, eles vocalizam, eles conseguem vocalizar, mas só o ser humano, ele consegue se comunicar realmente com a fala. E uma das coisas que a gente vê quando a gente, por exemplo, tem uma criança em casa, uma das coisas que a gente mais quer é que ela aprenda a falar. Porque o fato dela se comunicar, poder contar o que ela quer, o que ela precisa, seus sonhos e tudo mais, é uma coisa que nos auxilia tanto para entender a criança, quanto tanto para entender o contexto em que ela vive. E não é à toa que quando acontecem alguns acidentes, alguns traumas que acabam acarretando algum distúrbio em um adulto, por exemplo, a gente necessita de que haja uma intervenção para que ele retome essa comunicação. Um adulto que se comunicou a vida inteira, a chegar em um ponto em que ele não consegue mais se comunicar, é frustrante, não só para ele, quanto para a família dele também, que causa toda aquela dificuldade de entender tudo que ele está passando, tudo que ele está precisando. E a gente percebe, né, que há essa dificuldade que precisa ser tratada. E como hoje a gente está falando exatamente, né, desse estímulo em adultos, porque normalmente as pessoas se preocupam bastante, né, com seus filhos, com suas crianças, né, a partir dos 2 anos, quando essa criança não dá nenhum sinal de fala, não identifica muitos sinais de fala, e aí a gente se preocupa, a gente como mãe ou avó ou cuidador daquela criança, a gente se preocupa. Mas também existe a necessidade dos estímulos em adultos e principalmente em idosos, né? Qual é a importância de se trabalhar essa linguagem, mesmo nessa fase adulta, até mesmo nessa fase já mais vivida, né? Na fase dos idosos? Qual é essa importância da linguagem? Como a gente estava falando anteriormente, né? Toda essa questão relacionada à comunicação, ela é importante não só para identificar. Muitas vezes as pessoas idosas que passam por algum trauma, passam por algum acidente, elas acabam acarretando muitas sequelas. E é sempre bom a gente saber de fato o que ele está sentindo, o que ele está precisando, o que ele está sonhando, quais são as expectativas dele mediante o seu caso.
e tratar da comunicação e realmente saber pela boca dele e não só criar uma hipótese do que ele está precisando, é bem mais fácil tanto para tratar quanto para a convivência também. Elane, essa questão da linguagem, da comunicação, é de fato muito importante em diversas questões do nosso dia a dia, não é? Por exemplo, com relação ao trabalho, para você conseguir se expressar bem, conseguir se comunicar, para conseguir um trabalho, porque hoje em dia a gente tem, vamos dizer assim, a questão das telas, dos vícios, né, nos eletrônicos, e aí tem gente que se comunica muito bem escrevendo, se comunica muito bem através das telas, né, dos telefones, no WhatsApp, por exemplo, mas não consegue se comunicar ao vivo, né, face a face, não consegue se comunicar bem quando precisa falar, né, não consegue evoluir na oratória, né, e isso é importante também no dia a dia desses adultos, né, adolescentes, enfim. Exatamente. Um dos fatores que a gente precisa muito estimular é realmente a retirada dessa trava. Tem muitas pessoas que ela tem essa trava de realmente consegue se comunicar, é a pessoa mais sociável do mundo nas redes. Mas quando chega no cara a cara, sempre bate aquele medo, tanto relacionado, tem algumas palavras que eu não consigo pronunciar direito, minha dicção não é tão boa, eu não gosto da minha voz. São tantos fatores que quando a gente agrega um ao outro, causa aquele bloqueio. E esse bloqueio ele precisa ser desfeito. Se é algo que realmente incomoda, por que não buscar tratar esse incômodo? Tentar remediar essa situação, para que você realmente possa se abrir, se comunicar com as pessoas, deixar ir para fora aquilo que você está sentindo. Tem a questão, a gente falou de emprego, e, por exemplo, os adolescentes têm 16, 17, 18 anos, já estão pensando, né, em se inserir no mercado de trabalho, e aí, como você falou, tem essa trava, né, acaba tendo essa trava das redes sociais, e a maioria desses adolescentes hoje em dia fica muito naquele mundinho, e aí não se comunica, né, verbalmente com as pessoas. Existe alguma terapia, algum manejo que possa facilitar essa trava, destravar esse adolescente para que ele possa chegar assim, por exemplo, e pedir um emprego e falar bonito e encantar, né, aquela pessoa para que ele possa conseguir esse emprego e se inserir no mercado de trabalho? Alguns exercícios de voz, por exemplo, que eles favorecem muito na hora da comunicação, na hora da dicção. Exercícios que favorecem a emissão vocal, que deixa a voz da pessoa mais segura, mais firme, deixa ela mais alta. Em alguns casos, a gente pode, inclusive, eu tenho alguns problemas com rugosidade, tenho problemas com minha voz estar muito anasalada. São exercícios que a gente pode tratar para ajudar com que essa voz saia de forma mais limpa e mais entendível também. Por exemplo, eu vi nas redes sociais, a gente está falando de redes sociais, acabou entrando falando de redes sociais, né? Eu vi nas redes sociais uma empresária falando esses dias de que muitas mães chegavam lá com seu filho a tiracolo e diziam, olha, ele está precisando de emprego, ele é assim, mas a própria pessoa, o próprio adolescente não tinha essa capacidade de se vender, né? De dizer eu posso fazer isso e falar por si mesmo, né? E às vezes a questão é só que essa pessoa não está treinada a falar, não é, Elane? Exatamente. Quanto mais a gente treina, quanto mais a gente tem segurança na nossa própria voz, no nosso próprio entendimento, mais fácil é para a gente realmente se impor e se posicionar mediante a tudo. É uma coisa que eu quero, é uma coisa que eu posso e que eu consigo se eu realmente me esforçar, se eu realmente correr atrás daquilo que eu estou precisando. Depois a gente vou pedir para você passar para a gente os exercícios fáceis aqui e que qualquer pessoa pode fazer, tá bom? Vamos combinar assim que no final do programa, viu, gente? Ó, no final do programa, a Elane vai nos ensinar uns exercícios facinho para você que precisa dar aquela destravada aí, quer conversar, quer procurar emprego, já que a gente está falando para adulto, né? Então, você que é destravado, no final do programa, a gente vai passar um exercício fácil para você já chegar assim com mais segurança. Não, eu pelo
menos na dicção não vou errar. Pelo menos eu não vou me embananar nessa dicção. A Elaine vai te ajudar nisso. Mas vamos continuar falando sobre essa importância da linguagem, essa importância de se comunicar, como surgem também esses transtornos, né, que atingem adultos e crianças também, mas hoje o programa é sobre adultos e idosos, né? Como surgem esses transtornos que podem prejudicar a fala de adultos e idosos? Bom, os transtornos que surgem nos adultos, eles normalmente estão relacionados a algum trauma. Algum acidente que tenha ocorrido, que tenha diminuído, por exemplo, a mobilidade na questão orofacial, que impede que esse adulto consiga se comunicar. Também temos o acidente vascular cerebral, que também causa uma diminuição tanto na compreensão quanto na parte de expressar aquilo que a pessoa está querendo. São diversos outros fatores, são tantas doenças, inclusive doenças degenerativas como Alzheimer, que também causam uma dificuldade nessa comunicação. São tantas doenças e tantos transtornos que quando a gente para elencar cada um, a gente percebe que o universo é muito maior do que o que a gente imagina, né? Você citou aí o AVC, né, que é muito comum em idosos. O Alzheimer também, que é muito comum também em idosos, apesar de que hoje em dia tá ficando mais cedo, né? Antigamente era 80, hoje em dia a gente já vê pessoas com 60 anos sofrendo já com os primeiros sinais de Alzheimer, desses dois transtornos, né? O que a fonoaudiologia pode ajudar a recuperar, né, essa capacidade de fala dessas pessoas, desses idosos? Pronto, alguns dos transtornos, né, que são mais comuns, que são a apraxia, a afasia e a disartria. A afasia, por exemplo, ela é muito mais comum do que a gente imagina. O AVC, ele tem altas chances de causar a afasia no adulto e no idoso. E aonde é que a gente pode ajudar nessa questão da afasia? A afasia está relacionada à dificuldade tanto de compreensão quanto na percepção de conseguir repassar essa mensagem. A gente já vai tratando tanto questões relacionadas a discurso, acesso lexical, que a gente sabe que fica muito defasado quando o paciente acaba passando por algum trauma. Também temos as questões de voz, né? Que ela serve tanto para o paciente afásico quanto para o paciente que tem a disartria. A disartria já está mais relacionada à dificuldade motora em produzir a questão da voz, né? São exercícios que buscam estimular e favorecer com que essa emissão realmente saia. Inclusive, eu acompanhei um paciente por 2 anos, que ele tinha afasia e disartria. Quando esse paciente chegou para a gente, ele literalmente não dava para entender nada que ele falava. Ele vocalizava, ele tentava se expressar, mas não era possível entender. Inclusive, nas primeiras entrevistas, a mulher dele sempre o acompanhava, eram 2 idosos, e ela sempre questionava, vocês realmente entendem ele? E a gente dizia que sim, e ela dizia que sonhava com um dia que voltasse a entender o que o marido falava. E no decorrer das sessões foi muito gratificante ver no olhar dela a felicidade de estar podendo entender mais uma vez seu marido. A voz dele não voltou a ser totalmente normal como era, mas já foi uma felicidade muito grande de perceber que ele estava se comunicando e que ele estava sendo entendido. Isso é realmente muito, eu imagino que seja muito gratificante, né? Porque você devolver a comunicação, né, de um casal que já está junto há tanto tempo e principalmente que precisam um do outro até como forma de sobrevivência. Então, isso com certeza deve ser muito gratificante para você como profissional e, claro, para o casal, né, que voltou a se comunicar, quem sabe, né, até romance nas palavras. Isso com certeza deve ser muito gratificante, né? Vamos dar uma pausa, porque agora chegou a hora da gente falar da Clínica Empatia, que é a patrocinadora do nosso programa. Toda terça-feira a gente se junta aqui para falar sobre saúde e você é convidado a cuidar da sua saúde também. Para isso, eu vou passar para você agora a agenda desta semana da Clínica Empatia, tá bom? Nessa terça-feira, você vai contar com o atendimento da dermatologista, doutora Cris Confessor, tem atendimento com a nutricionista, doutora Jussiara Cunha, também tem exame de eletrocardiograma toda terça-feira, lá na Clínica Empatia, tem também atendimento com a psicóloga doutora Beatriz Freita e com atendimento de
Clínico geral também, doutor Rudá Moraes. Na quarta-feira, tem atendimento com a doutora Larissa Tavares, que é psicopedagoga. Tem atendimento com o fisioterapeuta, doutor Ailton Barbosa, a psicóloga Beatriz Freitas e com o psiquiatra adulto e infantil, doutor Lídio Anderson. Na quinta-feira, atendimento com a doutora Érica Damasceno, que é fisioterapeuta pélvica, inclusive já passou aqui pelo programa. Tem atendimento com a psicóloga doutora Beatriz Freitas e com o clínico geral. Esse atendimento aqui é online, tá, gente? Com o doutor Joilton Cunha. Na sexta-feira, é dia de atendimento com a doutora Elane Kathleen, essa nossa colega que está aqui participando do programa, tirando muitas dúvidas da gente sobre psicologia, sobre fonoaudiologia. Também tem atendimento com o fisioterapeuta, doutor Ailton Barbosa, com o hematologista, doutor Anax Medeiros, e com a nutricionista Mariana Rocha. Aliás, também tem atendimento com a psicóloga Beatriz Freitas. E você pode agendar sua consulta pelo 996976284, tá? Liga lá, fala com a Stephanie, agenda sua consulta na Clínica Empatia, que fica na Avenida Senador João Câmara, no edifício Esté Honorata, e você vai ter à sua disposição muitos profissionais para cuidar da sua saúde na Empatia Clínica Médica. Mais uma vez vou repetir, 996976284 é o telefone para você agendar a sua consulta. Hoje, a gente está falando aqui com a fonoaudióloga Elane Kathleen. Ela está falando, a gente está conversando sobre estimulação da linguagem adulto e no idoso também, né? A gente estava falando aqui dos casos mais comuns, né, de tratamento. Você falou da apraxia, que inclusive o Congresso ele determinou um dia para falar da apraxia nesse mês de maio, e a gente vai ter um programa para falar só sobre isso, porque realmente é uma questão que muda muito a qualidade de vida da pessoa, a apraxia, mas a gente vai falar sobre isso em outro programa, viu, Alan? Se prepare. Vamos falar agora dos aspectos da fonoaudiologia que pode auxiliar para melhorar a comunicação. Bom, além dos exercícios que a gente tenta estimular a linguagem, que tanto está relacionada ao acesso lexical, ao discurso, à prosódia, a gente tem os exercícios vocais que ajudam a emitir a voz mais limpa, que diminuem a nasalidade, diminuem a rouquidão, diminuem o ataque vocal brusco. A gente também tem os exercícios motores, que estão relacionados à motricidade orofacial, toda essa questão de que, essa parte orofacial não funciona direito, estou com uma paralisia. A gente tem os exercícios também que favorecem para que haja essa diminuição, tanto a liberação dos pontos motores, como as zonas também. Também temos a questão de que a gente tem que entender que é um combo. Eu não consigo pensar em uma área da fono e não interrelacionar com outra. Uhum. Como a gente começou, né? Foi de linguagem para a voz, chegou na motricidade orofacial. Já lembro também da disfagia, que já é um problema que acarreta na deglutição, que inclusive pacientes afásicos acabam tendo muito disfagia também, a dificuldade na alimentação. A fonoaudiologia é um universo tão amplo e que engloba tanta coisa que é impossível você pegar um paciente que realmente ele vai precisar de somente um aspecto. E tem também na fonoaudiologia a questão de que pessoas que têm alguma doença, alguma necessidade específica, precisam da fonoaudiologia, como pessoas saudáveis também, né? Não é especificamente terapia para quem está com alguma patologia. Não, tem pessoas saudáveis também. Na maioria das vezes, todos nós vamos precisar se comunicar bem um dia, né? E aí tem essa questão, né? Que pessoas que têm alguma patologia precisam da fonoaudiologia, assim como pessoas que não têm patologia nenhuma, que têm super saudável, também precisa da fonoaudiologia para tratar e aprender a se comunicar. Quantos professores dão as aulas e cansam e não entendem por que estão cansando tanto? Uhum. Às vezes a voz dele não está preparada, a voz dele não foi preparada para que ele realmente conseguisse falar, porque a gente sabe que professor demanda muito tempo e demanda muita voz, tanto para dar aula quanto para chamar a atenção dos alunos. E quanto mais a gente favorece com que essa emissão saia de uma forma mais leve, e também saber que esses exercícios que são realizados, eles favorecem também para que evitem fendas, nódulos que podem surgir na voz. Quanto mais a voz cansa, mais a gente está forçando toda essa parte da laringe
Você vê que tem Perdi o gente, foco. você vê que tem gente, professor, né? Até cantor, né? Que Cantor. começa aquele vozeirão bonito, aquela professora chega lá na palestra, né? Toda linda, toda arrumada, o homem também, né? Todo bonito, começa a falar, e aí no final tá desafinando, tá falando Uhum. fino, que cansou Quase já, não né? sai mais a Quase não voz. sai mais. E também acaba que você prejudica a sua voz, a sua garganta. Tem gente que até sai com a garganta inflamada por falar demais e por não saber usar bem a voz, não é, Elane? Na vida cotidiana mesmo, quantas vezes a gente já não viu em shows? Pessoas Uhum. que vão curtir shows, gritam, cantam alto, curtem de verdade e tá lá no outro dia completamente rouco por não Isso. ter Sempre usado a tem gente que voz. perde a voz real, né? Pois é. Até mesmo gripes. Eu já cheguei a perder a voz uma vez por gripe. Uhum. Foram os 2 dias mais desesperadores da minha vida. É E a tão par... natural se comunicar, né? Que Pois quando a é. gente perde essa facilidade, aí a gente vê a noção do que é difícil para aquelas pessoas, ainda mais você que é profissional da área, para aquelas pessoas que perdem essa capacidade. Deve ter sido uma experiência empírica para você poder usar com seus Eu lembro pacientes. que eu entrei em desespero e assim no primeiro dia eu já queria de todas as formas possíveis reverter a situação. E eu ficava na minha mente, se acalma, suas cordas vocais estão machucadas, elas estão cansadas. Então dá um tempo para elas também. E Uhum. foi o tempo de eu realmente dar o descanso que minhas cordas vocais precisavam e realizando os exercícios adequados que minha voz voltou em 2 dias. Por falar em exercício, a gente tem pouco tempo agora para terminar o nosso programa, mas a gente não vai esquecer de oferecer para o nosso ouvinte, né, para ele aprender um exercício simples, simplesinho, que qualquer pessoa pode fazer e que vai contribuir a todas as pessoas. Quem fizer vai tirar vantagem em fazer esse exercício para se destravar, para melhorar a dicção, né? A gente que trabalha com comunicação acaba aprendendo alguns, né? Mas eu queria que você que tem propriedade para falar sobre o assunto falasse para a gente um exercício simples para que a gente possa fazer, o nosso ouvinte também em casa possa aprender a fazer, a destravar aí e melhorar a dicção no dia a dia e conseguir se comunicar com excelência. Tem um exercício que eu gosto muito e ele acaba sendo um pouco engraçado quando a gente dá o exemplo dele, que Ah, é a técnica de voz salmodiada. tá. Ela é engraçado porque quando a gente vai dar o exemplo, a gente pergunta, quando você vai na igreja, você já prestou atenção no modo como o padre fala? Hum, Ele não fala de uma forma um pouco mais cantada? sim. Tipo, antigamente as pessoas falavam a missa em latim, né? Pronto. A técnica de voz salmodiada, ela normalmente pede para que você relacione um contexto para que seja mais fácil de você executar ela. Normalmente eu pego os dias da semana, mas pode ser com frutas, podem ser com coisas do seu cotidiano. Por exemplo, estou com dificuldade em dizer o nome de alguns animais. Posso pegar o nome de animais para usar ela? Você escolhe o seu campo semântico. Certo. E como é que eu vou executar ela? A gente vai fazer ela por 3 minutos. Sim. Respira fundo. E Vai. vai soltar a voz, soltando de uma maneira mais cantada. Tá. Como é que eu vou fazer isso? Respiro. Segunda-feira. Dou minha pausa. E sigo com os dias da Da semana. semana, tá. Terça-feira. E vou seguindo. No começo você parece que não vai adiantar de nada, mas quando você, por exemplo, grava o antes e o depois de realizar o exercício, você percebe o quanto sua voz ela sai mais limpa, a emissão sai mais clara, ela em alguns momentos sai até mais alta, porque você está favorecendo as suas cordas vocais elas se abrirem. Sim. E elas realmente, aí o ar começa a ter espaço suficiente para passar e a vocalização ter realmente a sonorização adequada. Então, o nosso programa de hoje. Deixa eu agradecer a você por esse exercício, né? Por essa disponibilidade, por estar aqui com a gente. Muitíssimo obrigada, foi excelente, claro.
Já quero te convidar a participar outras vezes do nosso programa para a gente falar sobre apraxia, falar sobre voz, falar sobre as crianças, enfim, tem uma infinidade de temas para a gente comentar e para a gente explorar aqui no nosso Saúde com Empatia, tá bom? Muito obrigada. Volte sempre ao nosso programa, você será sempre muito bem-vinda. Muito obrigada para vocês também. E fiquem ligados, todos vocês, cuidem da saúde de vocês, não percam tempo. E para vocês que fiquem todos com Deus. Uma excelente semana para cada um de vocês. Na próxima terça-feira, a gente volta com mais um Saúde com Empatia aqui na programação da Princesa. Beijo. Fiquem todos com Deus. Quando você pediu